Olá, estamos iniciando o nosso podcast da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG Unimesp, essa importante instituição de ensino da nossa cidade de Guarulhos, que resolveu, através dessa parceria, divulgar, o empreendedorismo, ações empreendedoras aqui na cidade de Guarulhos. Eu, Roberto Marchiori. E eu, Clédson Bernardo. Juntos somos os dois entrevistadores desse podcast. E hoje nós temos a honra de trazer um entrevistado muito especial, diretor da ZEC, vice-presidente da ZEC, Jamil Zeituni. Tudo bem, Jamil? Boa tarde, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Legal. Fala um pouquinho do Jamil, viu, Clédson? Simbora. Casado, pai de 2 filhas, 55 anos, nascido em Votuporanga, São Paulo. Está em Guarulhos desde o ano de 72. É formado em Administração de Empresas pela UNG, a nossa outra universidade aqui de Guarulhos, Gestão de Negócios pela UNIAC, mais uma faculdade da cidade, e pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios pela FIA-USP. E é sócio da empresa Casa Telecom. Olha só. Legal, né? Mais um empreendedor de sucesso aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Numa área bastante interessante, né, de telecomunicações. Mas vamos conhecer um pouquinho da história dele. Vamos lá. Jamil, você tem uma trajetória bem interessante, inclusive na indústria farmacêutica. Conta um pouquinho, brevemente, esse resumo da sua trajetória dentro, como funcionário, trabalhando, como executivo nessas empresas, nessas indústrias, e também um pouco da sua atuação na área empresarial. Vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo. Então, isso aí. Né? Minha carreira profissional começou em Guarulhos mesmo, né? Eu comecei na área de assistência médica, né? No Grupo Carlos Chagas, na CEISA, no setor de vendas. Depois fui para a Unimed, ajudei a montar a Unimed Guarulhos, comecei na Unimed São Paulo, vim para a Unimed Guarulhos. E de 94 para 95 eu entrei no Grupo Axê, mais precisamente na Prodome, que era uma joint venture entre Merck Sharp Dome e o Grupo Axê. Em 98, todos os registros dos funcionários da Prodome foram para o Grupo Axê. Aí fiquei até dezembro de 2000, e em 2001 eu fui para uma outra empresa alemã, a Schering do Brasil, que era um líder na parte de hormônios anticoncepcionais. A Schering, em 2005, foi adquirida pelo Grupo Bayer, mundialmente, foi uma aquisição hostil. E a gente estava numa convenção, como ficamos sabendo que a gente tinha sido comprado. Mas faz parte do mercado, né? E dali para frente teve como uma série, uma empresa internacional assumiu para fazer essa... A gente chamava de fusão, mas não era fusão. É porque todos os cargos executivos tiveram que fazer confrontos, né, entre áreas. Se tinha 2 gerentes nacionais de vendas, ficava um. Os presidentes competiram, né? E o presidente da Schering ficou, o presidente da Bayer foi mandado embora, por incrível que pareça. E ali começou uma nova jornada, né? Nessa fase eu já era responsável por vendas na Schering, fiquei na fusão com a Bayer e continuei carreira. Depois de alguns anos eu fui para pesquisa clínica, assumi o centro-oeste do país, onde cuidava de medicamentos de alto custo para governo, né? A linha de oncologia e esclerose múltipla. Fiquei 5 anos ali cuidando dessa parte, abria centros de pesquisa, viajei o mundo, né, por causa da profissão, que tinha participado de congressos, conheci bastante lugares. E depois de 5 anos, eles me ligam no último dia de férias, que eu tinha que voltar para São Paulo, para assumir uma divisão de ginecologia. Conversei com a minha esposa, ela topou, voltamos para cá. Aí fiquei mais alguns anos nessa linha executiva e eu já estava me formando, né? Eu já tinha um projeto de ombudsman para a indústria farmacêutica. Apresentei para o presidente, ele gostou e depois de algum tempo trabalhando junto com ele, eu virei o ombudsman oficial do grupo, não só da indústria farmacêutica, mas do grupo Bayer no Brasil. Então nós tínhamos 4.500 funcionários abaixo da gente, né? Os 2 últimos anos, eu, junto com o presidente, implantamos mais de 96 mudanças, né, através desse cargo. Então, e eu considero que foi mais do que um MBA trabalhar na presidência, não pelo cargo, pelo ego, nada disso, mas tem muita coisa que
você estando lá em cima, você entende as tomadas de decisões, ordens que vêm da Alemanha, como é que você passa isso para os escalões de baixo, você pensa em detalhes, né? E mudanças também, né? Às vezes a gente queria mudar a assistência médica, não conseguia. Mas por que não conseguia? Tinha mais de 200 pessoas aposentadas. Então, a nova assistência médica não queria essas pessoas aposentadas, que já eram muito velhas. Então, às vezes, a gente não consegue fazer mudanças, não porque não quer, não tem o poder para isso. É porque não é viável, você não pode prejudicar quem já fez uma carreira na empresa, né? Então, essa vivência foi muito importante para fazer a migração para quando eu abri a empresa, né? Eu deixei de ser funcionário e nos últimos anos eu já não estava muito feliz, né, trabalhando na presidência, por algumas questões políticas, e pedi ao presidente que eu iria sair, avisando ele. Ele ainda brincou, falou, nossa, todo mundo tem mais de um chefe, você só tem eu, você está pedindo a conta para mim, né? Parece meio... todo mundo queria estar no seu lugar. Eu falei, mas chega uma idade que a gente quer trabalhar mais feliz, eu não estou feliz neste momento, né? Sou extremamente grato por tudo que a empresa fez por mim e que eu me dediquei também, mas chegou o momento de virar a página. Eu já estava me formando como terapeuta holístico, né? Já tinha formação e estava fazendo estágios. E eu me encontrei mais nesse caminho mais espiritual, de atender, de ter consultório. E eu queria fazer essa virada, né? E eu sei que só como terapeuta não dava para manter o padrão de vida que eu tinha. Então, eu montei a empresa também. No fim, a empresa acabou assumindo o maior papel da sua vida. O maior papel, e hoje eu consigo atender apenas após as 5 horas até 9 horas da noite. Né? Você ainda atende? Atendo. Isso é para o resto da minha vida. Legal, né? É um encontro espiritual, né? Sem isso eu não consigo viver. A gente vai falar mais sobre isso, não vou ficar só nessa superficialidade não, né? Você já falou bastante coisa sobre o aprendizado que você teve durante todo esse percurso como executivo, né, como funcionário. Conta mais um pouquinho, o que isso acabou servindo de subsídio para a sua atuação como empresário? Não é só um ponto, né? São vários, né? Como executivo, desde o presidente ao gerente mais básico, mais júnior, todos são obrigados, né, pela Alemanha, a fazer no mínimo 3 cursos fornecidos por eles, e mais algum que você tem que se coçar também e fazer mais algum curso de aperfeiçoamento. Então, durante muitos e muitos anos, essa tonelada de cursos de aperfeiçoamento, além da sua vivência lá dentro, foi te polindo, te tornando melhor como pessoa, como executivo, principalmente, né, para tomada de decisões. E isso hoje eu aplico na empresa, né? Por exemplo, quando tem uma promoção lá, há pouco tempo a gente resolveu ter 2 supervisores de obras. Então essas pessoas têm que ser treinadas como líderes. Você eleva a pessoa, mas ela não sabe lidar com pessoas, com o jogo político que os funcionários fazem. Então você tem que ensinar essas pessoas a liderarem. Nem sempre quando o cara é o empregado, o colaborador, um bom profissional, e você sobe ele, né, dá uma oportunidade, ele vai ser um bom líder, né? Então precisa de treinamento, as pessoas não sabem. A gente também passou por isso. Quando eu fui promovido a primeira vez a gerente, não tinha uma cartilha assim, agora você é gerente do dia. Eu já sei liderar pessoas, né? Eu tive um mínimo de humildade para, quando eu assumi, falar para a equipe, falar, vou aprender muita coisa junto com vocês, né? Ô, Jamil, você acha que o maior desafio da Casa e Telecom são a gestão de pessoas? Eu não diria que é o maior, mas ele é um dos mais importantes, porque o resultado vem através de pessoas. Os donos não fazem resultado sozinhos. Se os funcionários não são bem treinados, desde a parte técnica, para fazer um bom serviço, para lidar com pessoas, isso vai impactar. Por exemplo, a minha empresa não é mais barata, né? Porque toda obra que pega tem uma competição. Sim, o preço impacta na contratação. Ela não é configurada para ser mais barata, para competir com preço. Eu dou desconto, sim, né? Nada é rígido lá. Mas eu não vou competir com alguém que, por exemplo, que quer estragar o mercado.
né? E isso a gente encontra bastante em todos os mercados. No Sim, meu sim. também, o meu não é exclusivo. Que quer trabalhar, pega o sistema de infraestrutura e dá o sistema irradiante de graça, por exemplo. Ou para pegar a obra, ele vende o projeto de graça. Então, essas coisas a Case não faz, mas por minha ordem. Porque a gente não quer viver num mercado só de prostituição. Tem que ter um mínimo de valores para trabalhar. Você tem que ser reconhecido por alguma coisa. E nós temos que ser reconhecido pela minha visão, que é prazo e qualidade. Isso tem que estar na cabeça do cliente. Ele tem que ver a gente desta maneira. Se ele não enxergar a gente dessa maneira, aí você vai competir por preço. E o Jamil, e o que a Case Telecom faz? Ela faz sistemas de infraestrutura, sistema irradiante e fibra ótica. Vou dar um exemplo. Toda vez que você passa numa torre de telefonia, tem as antenas lá, a nossa empresa pega um terreno limpo, faz toda a fundação, faz toda a parte elétrica, aí vem o pessoal de torre, sobe a parte metálica, aí nós instalamos o sistema irradiante. O que é sistema radiante? São onde estão as antenas, todo o cabeamento, porque as antenas têm que ter, de acordo com o projeto da operadora, ela tem que ter um direcionamento, um ângulo, e a gente tem que testar até onde essa frequência está indo. Né? Isso falando em obras de 3G, 4G. Quando você fala em 5G, que hoje me ocupa 80% do meu tempo, é 5G, aí são 3 tipos de obra. A gente coloca 5G em postes, em fachadas e em totens. Então, dependendo do tipo de obra, tem uma configuração, né? Tem 5G. Mas hoje, 80% do 5G que está no mercado, a maioria são em postes de luz. Em postes de luz. Se você andar na Marginal, na Raia Olímpica ali, lá tem 16 postes já que estão com 5G, já estão funcionando. Para nós leigos fica invisível, né? A gente acaba não enxergando isso, né? Mas seu celular, quando passa lá, ele capta. Você vai ver que a velocidade ficou muito mais rápida, né? E se me permite uma parte, porque é importante falar em 5G, porque toda vez que eu vejo muito, as pessoas só falam em velocidade. 5G, velocidade é um efeito colateral. Não é isso só. 5G, você tem que pensar, você está na Europa, você quer mudar o sistema de automação da sua fábrica, você faz de lá. Você quer fazer uma apresentação holográfica para o time de vendas, para alguém, você consegue fazer através da tecnologia 5G. 5G tem N aplicações que não é só a velocidade, né? Tem médicos operando da Europa em hospitais, mas porque tem a tecnologia 5G, ela permite isso. Interessante. É que nós, leigos, a gente acaba só enxergando o que falam, né? Velocidade, vai melhorar a velocidade. Para mim tá bom, né? Tudo de bom. Mas você vê que é muito mais profundo que isso. Sim. E a Case Telecom, ela tem, esse se ocupa 80%, como você disse, mas já tem novos projetos nessa linha de telecomunicações? Tem, mas vai demorar um pouco para chegar no Brasil. Por exemplo, Japão e Israel, eles já têm 6G. 6G. Eu ia perguntar isso, mas eu fiquei meio assim. Falei, pô, 6G? Nem saiu 5G? Mas porque eles chegaram no 6G? Por causa dos computadores quânticos. 6G para computador quântico. Caramba. Inclusive, eu tive, há uns 15 dias atrás, no Senai de... Não é São Bernardo, São Caetano. São Caetano. Lá eles têm o primeiro computador quântico do Brasil. E como funciona o computador quântico? Depois eu vou mostrar uma foto para vocês. É uma caixa mais ou menos deste tamanho. Lembra um tanque de moto. Ele fica numa caixa vedada, porque é caríssimo, né, um negócio desse. E lá que eles fazem treinamentos, simulações, por exemplo, de invasão de hackers em banco, o sistema de polícia, tudo vai lá fazer treinamento de invasão. É um computador muito... Mas o computador é 6G e a velocidade é 5G. Ou seria internet, a comunicação seria 5G. Como é que compatibiliza isso? Com o computador quântico? Ele conversa com 5G. Ah, sim? Conversa. Entendi. Mas ele não tem toda a operacionalidade, todas as funções que... né? Ele poderia fazer muito mais se nós tivéssemos o 6G aqui. Entendi.
Interessante. A gente como leigo, né? A gente verdade. fica meio assim, né? E a tecnologia está aí, né? Pois Marchiori? pois é. Surpreso. Essa parte quântica, a grande massa vai começar a ouvir cada vez mais, né? Se você pegar uma das empresas do Elon Musk, a Neuralink, que é um sistema que vai colocar um chip no seu cérebro, e dependendo de onde é que o cirurgião quer que põe, vai comandar, por exemplo, braços mecânicos, vai mexer em certas situações, conversar com o seu celular. Acho que daqui a alguns anos não teremos mais aparelho de celular. Você põe um chip, você apenas mexe o pulso e a tela já aparece aqui no seu antebraço. Nós já temos tecnologia, já tem ensaios para isso. Bacana, bacana. Olha só. Ô, Gemil, a gente viu que você, na verdade, é de Votuporanga, na verdade, no interior de São Paulo, veio para Guarulhos em 1972 e está aqui desde então. Na verdade, empreender em Guarulhos, fala um pouquinho, como é? Eu acho que eu optei por empreender em Guarulhos porque é minha terra, né? Não faria sentido eu ir para outra cidade. Então, a gente quer dar oportunidade onde a gente tem amigos, familiares. A gente se sente em casa dentro de Guarulhos, mas eu acho que o ambiente não poderia ser mais acolhedor em todos os sentidos, tanto de impostos como de incentivos, né? Nós temos uma grande vocação empresarial, a cidade de Guarulhos, né? Você vê que nós somos cercados, temos o maior aeroporto da América Latina, nós somos cortados pelas principais rodovias do país. Isso aqui tem muito potencial, mas precisava fazer algumas ações, como é feito em Osasco, né? Criam-se núcleos para atrair empresas, e não é só impostos, né? É infraestrutura, tem uma série de coisas que a empresa se sente acolhida ali, né? Então, eu acredito que faltou essa visão até agora. Talvez um próximo prefeito precisava olhar com mais carinho. Eu acho um absurdo a gente andar em Cumbica, Bom Sucesso, aquelas ruas esburacadas, iluminação mal feita, um funcionário vai para o ponto de ônibus, corre riscos, né? Você acha Eu que acho falta... que onde arrecada muito imposto, teria que ser melhor, bem mais cuidado, né? Você acha que falta um prefeito empreendedor? De verdade, sabe aquele cara que já foi empresário, ou que vive, precisa do negócio para viver? Claro que se fosse empresário, a vivência dele ajudaria, mas não necessariamente precisa ser um empresário, né? Há exemplos em várias cidades do país, quando entra uma pessoa com um pouco de formação, uma visão empresarial, se ele tiver a visão empresarial, entender as necessidades. Eu vou contar uma história rapidinho. O meu tio, irmão do meu pai, foi prefeito 3 vezes em Guaxupé, no sul de Minas. Minha família, quando veio do Líbano, não ficou em São Paulo, foi para Guaxupé. E meu tio foi prefeito 3 vezes. Ele fez algo assim, e não tem grandes estudos, mas era um empresário, tem 2 consultoras, e tinha visão. O que eu posso trazer para a cidade? Então, ele pegou uma área da prefeitura, cercou, deixou pronta com toda a infraestrutura, baixou os impostos e falou, pode vir para cá. Então, ele conseguiu atrair muitas empresas e isso retornou para a própria cidade. Claro. A pessoa gasta na própria cidade, né? Vivencia a cidade. Cria um círculo, uma corrente, né? O dinheiro começa a circular muito mais, aí vende-se mais casa, vende tudo mais, porque tem dinheiro circulando. Então, precisa tirar essa visão. Mas é tão simples isso, não é? Muito simples. Parece um beabá, né? Porque se você ficar querendo taxar, querendo tirar mais, como esse governo que está federal agora querendo sempre taxar mais, isso é um círculo de pobreza. Se você empobrece as empresas, começa a quebrar elas, isso vai refletir em toda a população. É verdade. Bom, o Jamil, ele já começou a falar um pouco, né, lá atrás, que ele, além de empresário, autoexecutivo, tem outras atividades muito interessantes. Ele é terapeuta holístico, com especialização em psicanálise, cromoterapia, reiki, mesa quantiônica, é isso? Quantiônica, chakras, apometria. Como é que é isso, né? Porque, assim, a gente sabe que o executivo, embora lide com pessoas, ele tem que ter toda essa habilidade para lidar, como você bem me disse, formar pessoas, tudo, mas é um mundo totalmente diferente, eu acho, né? Dá para conciliar esses 2 mundos? Dá, e vai ter que conciliar até eu fechar os olhos definitivamente, porque é uma missão de vida, né? Quando eu atendo pessoas, eu não estou tratando só ela.
muitas das situações que ela está passando, você olha para dentro e fala, putz, isso também eu preciso melhorar. Todo paciente meu sai com uma liçãozinha de casa, para na próxima consulta falar como é que foi, o que você fez, o que eu pedi e tal. E às vezes o que eu estou passando para ele eu também acabo fazendo, sabe? Desde pequenas coisas, como acordar de manhã e começar a agradecer por tudo, mas tudo que você lembrar, por estar enxergando, por ter aberto os olhos, por ter um teto, a cama que você dormiu, um cobertor. Você é um grande privilegiado, você pode escolher que café da manhã você vai tomar, o que alimento você vai pôr na sua mesa. Você está numa condição de vida no planeta, numa margem muito pequena. Lá que você pode fazer tudo isso. Você tem um carro confortável para andar, você tem um local para trabalhar, para trazer o seu sustento. É tanta coisa. Tua família tem saúde. E se você não começa a não ter gratidão, porque hoje no meio, grato, mas as pessoas não sabem o que é gratidão, né? Só fala da boca para fora, né? As pessoas só vão atrás, ou só fazem pedidos quando estão muito ruins, né? Quando você está bem, você deve ser grato, falar com Deus também. As pessoas só vão buscar Deus quando estão na pior, né? Fala quando precisam, né? Na verdade, a gratidão é aquela demonstração de que você, poxa, que bom, né? Olha que coisa maravilhosa. Porque, como você falou, o percentual de pessoas que está numa situação como essa no mundo é baixíssimo, né? A maioria está passando fome, passando necessidade, está em guerras, está numa situação muito adversa a isso, né? Veja esse povo da Palestina, essas guerras muito com Israel. Tem, na África, então, pararam de falar, mas lá sempre teve guerras, né? Tem muita fome no mundo, né? E eu gosto muito de animais, por exemplo. Sempre que eu posso, eu estou com um terceiro adotado em casa, porque deixaram na minha porta. A minha alma não deixa virar as costas. Então, eu não sei se é de sacanagem que faz, já deixa na minha porta, né? Mas até arrumar uma família boa, fica em casa. Mas é a lei da atração, eu acredito muito nisso, né? Você atrai isso, né? Quando você é grato, quando você emana essa energia para o universo, isso volta para você, né? Você quer ver outra coisa? Está chegando o inverno, a gente sempre faz uma ação social, né? De cobertores, na ZEC, tudo. Mas a gente também, como pessoa, precisa olhar no nosso guarda-roupa, né? Tem tanta roupa que a gente às vezes não usa, né? Passou um ciclo inteiro de um ano. Essa energia precisa ser renovada. Se você pôr na sua cabeça que nada vai te faltar, tenha certeza que nada vai te faltar. Pode doar tranquilamente. Renova energia, a roupa está parada, né? Deixa aquilo agasalhar alguém. No guarda-roupa não aquece ninguém, né? Então a gente precisa exercitar muita coisa. É verdade. Ô, Jamil, você está falando de uma coisa muito bacana, na verdade, que é a união, na verdade, né? Tudo isso é a gente se unir, um ajudar o outro, a gente fazer essa corrente boa de energia. Quando a gente fala em uma associação, a gente está falando também da junção, de um ajudar o outro, se apoiar. Como é que você vê a questão, como exemplo, a ASEC, uma associação de empresários, como é que você vê esse conjunto, uma organização sem fins lucrativos, mas que de tão importância para o nosso meio, né? O meio empreendedor. Eu vou chegar na ASEC, mas a minha trajetória em associações começou muito antes, né? Desde associações como, por exemplo, o Rotary, onde eu fui diretor, minhas filhas estão lá até hoje, minha esposa também foi do Rotary. Quando você tem um chamado, você acaba indo para essas associações sem fins lucrativos. Na ZEC, então, quantas reuniões vocês, eu, não faz, ou na sua empresa, ou está tomando seu tempo, né, como empresário, como um ser que precisa gerar lucro para fazer coisas para a associação. Você viu na última reunião nossa, né, reunindo pessoas, entidades, para trazer o que? Benefícios aos associados. Eu acho que todos ganham, e isso não é uma coisa isolada. Quando você faz isso, o universo conspira para você, ou para a associação, para tudo. Mas tem que estar lá com a mente, com o coração aberto, né, para fazer o bem. Se você consegue fazer negócios lá, ótimo, né, nada que impede, mas não deve fazer disso um trampolim, né, algo muito pessoal. Não é o lugar para isso, né?
Tanto que nós temos diretores lá que já estão há muito tempo, mais de 10, 15, talvez até 20 anos. Mas por que essas pessoas estão lá? Não precisam, não precisariam. Mas estão lá para ajudar os mais novos, como a gente que chega lá. Sem eles, sem essa experiência, a gente não conseguiria tocar a associação. Então precisa dessa experiência, né? Porque já passaram por muita coisa. Então você tem que dar um pouco de ouvido. Às vezes você pensa em tomar uma decisão, mas quando você divide, vem uma outra visão. Você fala, pô, não tinha pensado nisso, né? Então quando você divide, você toma decisões que a chance de errar é um pouco menor. Podemos errar, mas erramos juntos. Então, Minimiza o erro, né? Exatamente. É verdade. Mas, olha, então, já que você falou tão bem da ZEC e de participar de uma entidade, convido o pessoal para participar, né? Quem já falo sempre aqui, né? A zec.org.br. Lá você tem todas as informações. Nós chamamos dos vice-presidentes da ZEC, né? Então, faça o convite para o empresário. Exatamente. Entrem no link, vejam o que é a ZEC, perguntem mesmo pelas mídias sociais, lá tem o campinho, né, para fazer perguntas, fazem, deixa seu telefone para contato, né, nossa secretária vai entrar em contato com vocês e vocês vão ver a força da ZEC. Porque sozinho o empresário, por exemplo, ele está com algum problema, é difícil ele conseguir algum resultado mais rápido quando ele vai sozinho, por exemplo, na prefeitura, em algum órgão, quando uma ZEC faz um requerimento, e isso tem mais força. Ninguém vence sozinho. Quando você vai de forma coletiva trabalhar aquela situação, a sua chance de sucesso é bem maior. Então, vale muito a pena, é uma associação sem fins lucrativos, e em breve nós teremos, dia 23/5, uma nova reunião. Compareçam, entrem em contato com a gente. Lá para pegar o local, o horário direitinho, né? Mas só nesse gancho que você deu aí, essa questão de interação com o poder público. É interessante exatamente o que você disse. Eu acho que você tem que reforçar ainda, porque eu acho fundamental. Claro, a entidade faz campanha de agasalho, faz campanha de alimentos, ela se preocupa em dar algum tipo de suporte para o empresário, mas essa interação com o poder público é um negócio que, para o empresário de forma individual, é muito difícil. Quando você tem uma entidade que possa, né, poder, né, ter essa força, faz toda a diferença, né? Faz, inclusive, muitos dos diretores têm cargos não comissionados dentro da prefeitura. Eu mesmo faço parte do Condengru, né, Comissão de Desenvolvimento de Guarulhos, que está ligado à Secretaria do Taiá. Então, lá eu estou representando a ZEC para saber tudo o que está acontecendo, trazer essa notícia para os empresários e ver como, por exemplo, lá foi o primeiro local que nós tivemos notícia do parque tecnológico, do novo parque tecnológico, né? Então, como vai ser o processo, né, de abertura, quem pode se candidatar, quem não pode. Então, é algo que está chegando e provavelmente ainda aconteça esse ano, né? Então, o empresário, como você disse, se ele vai sozinho levar o seu requerimento lá, a sua queixa, é bem mais difícil, bem mais difícil. E é natural que seja mais fácil por uma associação, porque nós já temos um relacionamento de 10, 15, 20, 30 anos lá dentro, né? E por mais que mude governo, o nosso relacionamento, nós não temos partido político, nós temos relação com o poder público. É diferente, tá? Então, amanhã sai o prefeito Guti, entra o outro prefeito, nós continuaremos. Nós tivemos relação com todos os prefeitos, sim, seja de esquerda, direita, isso é o voto que decide. Nós, como associação, temos que fazer a nossa parte. Não ter ideologia partidária, né? Exatamente, não podemos ter. Sim. Né? Tanto que, quando tem eleição, quantas vezes a gente convidou todos os candidatos, né, apresentar a sua plataforma para que isso seja divulgado para todos. Claro. Todos tenham a mesma oportunidade de conhecer os projetos de todos os candidatos, né? Bacana. Bacana, muito bom. E olha só, desculpa. Não, nós estamos caminhando para o final. Só queria dar esse toque, porque infelizmente o tempo aqui é bem rápido. Vai ficar à vontade. Passa tão rápido, né, Jamil? É meia hora, passa muito rápido. E para o futuro, daqui para frente, o que é que você está planejando? O que a tua empresa consegue enxergar aí para os próximos anos? Eu tenho uma visão, né, para a empresa. E uma delas, tá claro que como está em projeto, a gente não pode adiantar muita coisa. Mas, como, por exemplo,
nós temos coisas que são separadas, né? A minha produção a parte metálica fica numa outra fábrica, que é uma divisa de Guarulhos, já com Arujá. Nós precisamos trazer a parte fabril com a parte de escritório, tudo para um local só, para ficar mais perto, a tomada de decisão, quando você tem que tomar conta da produção, né? Isso é um projeto futuro nosso. A empresa tem no DNA a parte de telecomunicações, mas eu quero devagarzinho tirar a dependência, né? Nós temos bons clientes no Sistema S, né? Não em Guarulhos, mas em São Paulo, né? Nós já prestamos serviços para o Sebrae, para o Senai, né? Basta a empresa se candidatar, cumprir os requisitos, qualquer empresa pode fazer isso, mas a gente já faz há alguns anos, então é como se diz no interior, não deixar todos os ovos num cesto só, né? Quanto mais a empresa diversificar, mais ela consegue suportar os seus momentos de crise, né? Essa é a minha ideia, o meu planejamento. Bacana. Bom, Jamil, como eu disse, a gente está chegando, né, quase no final já do programa, e deixa uma mensagem final. Eu acho que você, com essa tua visão, não só a questão empreendedora, executiva, como empresário propriamente dito, mas também tendo essa visão espiritual, que na minha concepção, você sabe disso, faz toda a diferença. Deixa uma mensagem final para as pessoas que nos assistem. Claro, e não só para os empresários, mesmo quem trabalha de empregado, mas eu acho que os empresários têm uma vida muito corrida, toma muito tempo deles, né? Então, o que eu poderia falar, e um pouco do que eu tento fazer, não quer dizer que eu consiga 100%, talvez se perguntar para minha família, talvez eu tenha que melhorar na visão deles, mas é achar um pouco de equilíbrio entre esse trabalho que nos exige tanto, chegamos tarde da noite, com equilíbrio de vida espiritual, com equilíbrio de saúde. Você tem que cuidar da sua alimentação. Como é que você está cuidando da sua saúde mental? O que você faz para ter uma boa saúde mental? Tenha um hobby, faça alguma coisa. Seja uma meditação, seja uma academia. Faça alguma coisa para ter serenidade mental. Você não pode ir para a cama pensando no boleto, no pagamento. Ele vai estar lá no dia seguinte. Não é sentar em cima do problema. Você não pode ficar vivendo o problema 24 horas. Senão você vai adoecer. Isso é natural. Não vai resolver o problema e vai adoecer. Não vai resolver. Então, tenta achar um pouco de equilíbrio. Por isso que eu não deixo de atender. Porque atendendo pacientes, eu também estou me tratando. Isso também me dá um pouco de equilíbrio, né? Eu tenho problemas na coluna, né? Um acidente de moto, eu tenho 6 vértebras que estão esmagadas. Se eu não fizer academia, eu vou para a cadeira de rodas. Então, era uma opção. Ou cadeira de roda ou academia. Eu gosto de academia? Não gosto, mas é necessário. E fazendo o que é necessário, às vezes você começa a ter um pouco de gosto, porque você começa a se sentir bem, né? A minha coluna não trava mais, de vez em quando dói, mas é raro. Mas com a qualidade de vida, eu passo a gostar um pouco do que eu não gostava e passei a fazer, que é uma academia. Não para ficar musculoso, para me sentir bem. Só isso. Fortalecendo a minha musculatura, eu já me sinto bem. Então pense nisso, né? Todo mundo quer crescer, ter mais funcionários, ter fábricas, filiais. Tá tudo bem com o seu sonho, trabalhe para isso. Mas não esquece de você. O equilíbrio, né? Nós só estamos aqui de passagem. Tudo vai ficar aqui. Nem o homem mais rico que já passou por essa terra levou alguma coisa daqui. Eu gosto muito do Alexandre Grande, aquela parte, deixa meus braços do lado de fora do caixão, para que todos vejam que eu não levei nada. Durante o caminho, distribuo toda a minha riqueza para demonstrar que daqui não se leva nada. Bacana. E como falam também, os antigos falam, né? Caixão não tem gaveta, né? Não é apologia à pobreza. Eu sei, não. É só para se ligar nisso. Não, mas é importante. Bela, viva bem. Não, cuidar da parte espiritual eu acho fundamental, porque, assim, tendo uma visão só materialista, né? Você perde tanta coisa boa, né? Você deixa de experimentar, de vivenciar tanta coisa boa. Se encontrar com os amigos, Sim, como a gente fez por exemplo, há pouco tempo, né? Olha, quem quiser, puder ir, vai lá. Né? E um momento descontraído, não falamos de trabalho, só brincadeiras. Nossa, isso para a sanidade mental que a gente acabou de falar
é fantástico. fundamental, É né? isso mesmo. Bacana. Estamos encerrando, Cléber. Olha só, venha mais vezes, É, viu, muito Jamil? legal, muito legal. Bom conhecer a tua história, muito bom conhecer a tua forma alternativa, né, de empreender. Eu acho que não deixa sem uma forma de empreender, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que empreendedorismo, né? Pelo menos Verdade. eu adoro. E é isso. Mais uma vez, estamos encerrando o nosso podcast hoje com um temperinho diferente do que a gente está acostumado nos outros entrevistados, mas muito importante para todos nós. Obrigado por sua audiência. É a ASEC, Associação dos Empresários de Cumbi, como eu disse, asec.org.br. Vá lá, pegue todas as informações e fique no IMESP, essa importante instituição da nossa cidade do Guarulhos, que nos acolhe com tanto carinho e a gente fica feliz. E eu falei que eu ia fazer uma surpresa, só para encerrar, nós temos uma pessoa atrás das câmeras que faz toda a diferença aqui para a gente. Eu quero que a Amanda venha um pouquinho dar um abraço aqui na gente, Amanda. Peraí. É que a pessoa não conhece. Comandante, né? Sabe ver tudo lá. Olha lá, essa é a Amanda. Ó, essa é a Amanda. E é a pessoa que nos dá todo o apoio, foi designada pela FIGNIMESP, e é uma pessoa que trata a gente com tanto carinho e tanta qualidade no que faz, que nós somos muito gratos a vocês, Amanda. É isso aí. É uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada, de verdade. Valeu. E com a Amanda, né, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Até mais. Tchau. Tchau. Valeu, tchau.